Uma boa tarde a todos na paz do Senhor Jesus. Passando aqui para refletir um pouquinho nas Escrituras com todos vocês. E o texto que nós vamos usar como base, assim embasar no que falaremos, está no capítulo 9 de Números, versículo de número 16 e 17, que nos diz assim: Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampava todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Glória a Deus. Esse texto fala da peregrinação de Israel no deserto, logo após ter saído do cativeiro egípcio, após Deus ter enviado Moisés lá, né? E a mão forte de Deus tirou o povo de lá, usando Moisés como instrumento, e agora eles começam a peregrinar no deserto. É dado a Moisés a ordem para construir o tabernáculo, e a promessa é que Deus iria colocar eles em Canaã, uma terra que mana leite e mel. Isso fala-nos da nossa caminhada na fé hoje, não é? Rumo à promessa, que não é mais uma promessa terrena, não é Canaã terrestre. A igreja está caminhando para conquistar a Canaã celestial, ou seja, o céu. E nessa peregrinação, Deus colocou a nuvem para conduzir o povo no deserto. O povo, quando a nuvem, a coluna de nuvem de dia, né? E a coluna de fogo à noite. E essa nuvem, quando o povo começava a caminhar, aonde era para o povo parar e levantar o arraial, a nuvem parava. Quando a nuvem parava, o povo levantava, edificava o arraial, levantava as tendas, construía o tabernáculo e a nuvem ficava em cima do tabernáculo. O tempo que a nuvem permanecesse em cima do tabernáculo, eles precisavam ficar acampados naquele lugar. Quando a nuvem se levantava e começava a se locomover, se levantavam as tendas, levantavam o arraial e eles começavam a seguir a nuvem. Aonde a nuvem parava, eles montavam o acampamento. Então a nuvem aqui representa o que? A direção de Deus para o povo hebreu no deserto. E o povo não podia sair da direção daquela nuvem, porque eles estavam caminhando no deserto. E só Deus conhece os caminhos do deserto. Aliás, Deus faz caminho no deserto para o seu povo passar. Então a ordem era essa: ficai debaixo da nuvem, segue a direção da nuvem. Então eu já quero aqui fazer uma aplicação pessoal nessa introdução, dizendo: se você quer chegar na Canaã celestial, que Jesus lhe prometeu um dia, você tem que continuar seguindo a nuvem. Ou seja, não saia da direção de Deus. Continua seguindo o direcionamento de Deus. Naquele tempo, o direcionamento era representado na nuvem, e a nuvem hoje, simbolicamente falando, é o Espírito de Deus. Então, não sai da direção do Espírito. Pastor, mas o deserto é grande. Siga a direção que o Espírito do Senhor está te dando, e você vai ver que vai dar tudo certo. Não saia debaixo da nuvem, segue a direção. Deus sabe o caminho que nós temos que trilhar ou passar em meio ao deserto. Só Deus sabe nos guiar em meio ao deserto.
Nós sabemos que a nuvem era proteger de dia do calor escaldante do deserto. E a coluna de fogo, além de guiar o povo à noite, a coluna de fogo aquecia o povo, porque à noite no deserto o frio é extremo. Assim como de dia o calor é extremo, à noite o frio é extremo. Então a coluna de fogo aquecia do frio, a coluna do fogo guiava eles por onde eles precisavam ir à noite, quando eles começavam a peregrinar à noite, melhor dizendo, e também protegia contra serpentes, escorpiões e os animais do deserto. Então, de priori, a ordem de Deus é essa: segue a minha direção. Eu vou te dar um conselho: não saia da direção de Deus para fazer o que Deus não está te mandando. Não dá um passo fora da direção de Deus, não sai debaixo da nuvem, porque tudo que nós fazemos fora da direção de Deus é por nossa conta e risco. Enquanto nós estamos debaixo da nuvem, na direção de Deus, Deus se responsabiliza por nós. E nessa caminhada rumo a Canaã, o povo de Deus sofreu algumas investidas do inimigo. O inimigo usou algumas situações para tentar tirar o povo debaixo da nuvem. E eu quero pontuar aqui pelo menos 3 perigos que o povo de Deus enfrentou naquele tempo, e eu quero aplicar para a nossa vida hoje, que nós também passamos por esses perigos. O primeiro perigo que aconteceu para fazer o povo sair debaixo da nuvem está no capítulo 11 de Números, versículo 1, diz assim: e aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Olha o que o texto diz: e queixou-se algum. Essa palavra aqui, queixou-se, vem de queixo, ou seja, murmuração. Cuidado com a murmuração, porque a murmuração nos tira debaixo da nuvem. Entende o que eu digo pelo Espírito do Senhor? A murmuração faz o povo de Deus sair da direção de Deus. Vocês lembram que Datã, Coré, Abirão, eles levantaram uma grande murmuração contra o líder Moisés? Está lá no capítulo 16 de Números, nós conhecemos o texto. Levantou uma grande murmuração contra Moisés. O que eles estavam fazendo com aquilo? Saindo debaixo da nuvem. E a Bíblia diz que o castigo deles foi ser engolido pela terra viva. Moisés disse: se Deus não for comigo, eles vão morrer de morte natural. Mas se Deus for comigo, vai acontecer algo incomum, atípico. E aconteceu, a terra se abriu e engoliu eles. Então eu quero te dar um conselho: cuidado com o perigo da murmuração. Não murmure contra a liderança, não murmure contra o povo de Deus, não murmure contra a igreja que você frequenta, a comunidade que você participa. Não murmure contra o príncipe da nossa nação, porque a murmuração tira a gente debaixo da nuvem, a murmuração faz a gente sair da direção de Deus. Falando dos príncipes da nossa nação, Paulo vai nos ensinar que nós temos que orar por aqueles que estão em eminência, as autoridades constituídas, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Então a murmuração, queixas, fica se queixando, reclamando. Existem pessoas que reclamam de tudo. Reclama do dia, reclama da noite, reclama se está sol, se está chovendo, reclama de tudo. Se está trabalhando é porque está trabalhando demais, se está desempregado é porque a porta está fechada, está desempregado. Então esse povo aqui, teve uma parte deles, o que estava na última parte,
do arraial foi consumida. A Bíblia diz que pelo fogo do Senhor, a ira de Deus que acendeu contra eles. Então, ainda que você veja coisas que talvez você não concorde, como eu também vejo muitas coisas que eu também não concordo, mas eu não fui chamado para murmurar. A igreja do Senhor que quer ir morar no céu não foi chamada para murmurar, foi chamada para abençoar. Aquilo que eu discordo, em oração eu converso com Deus, eu abro meu coração para Deus. Então o primeiro perigo é a murmuração. Murmuração tira a gente debaixo da nuvem, da direção de Deus. O segundo perigo ainda está aqui no capítulo 11, o verso 4 de Números. O povo está indo para alcançar a promessa, só que essas coisas podem atrapalhar na caminhada cristã. Essas coisas podem ser perigo. E aí a segunda coisa, o segundo perigo está no verso 4, está escrito assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões e dos porros, que é alho bravo, né? E das cebolas. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha lá, o segundo perigo está nessa palavra vulgo. E isso nós estamos estudando no nosso núcleo teológico. Estou com a apostila aqui. Nós estamos estudando o Pentateuco, que a aula de hoje vai falar sobre o livro de Números. E nós vamos relembrar essa matéria, não é? Alguns vão relembrar, outros vão aprender. Essa palavra vulgo aqui é o mesmo que populacho. Tem tradução que diz vulgo, que estava no meio do povo, outra tradução populacho, e outras traduções ainda povos estranhos. Quem são eles? São pessoas que foram com os hebreus no meio do povo de Deus quando eles saíram do Egito. Era uma mistura de povos. Então, quando Israel saiu do Egito, após Deus ter ferido o Egito com as 10 pragas, lembrando da última morte dos primogênitos do Egito, Israel sai. Quando Israel sai, o vulgo, o populacho, sai no meio. Quem são eles? Povos estranhos que saiu no meio do povo de Deus. Aí quando chega lá na frente, aqueles vão promover também discórdia no meio do povo de Deus, porque é eles que sentem o desejo de comer carne. E é eles que vão incentivar o povo de Deus a também murmurar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Aí eles começam a se lembrar do cardápio da escravidão: peixe do Egito, pepino, alho, cebola. Quem que são essas pessoas? São pessoas que estão no nosso meio, mas não são tementes ao Senhor, não são tementes aos princípios da palavra de Deus. É um povo estranho, caminha com o povo de Deus, está no meio do povo de Deus, mas é populacho, é vulgo. Quem são eles? Não são tementes. Quem são eles, pastor? Não obedecem princípios. Quem são eles? São aqueles que promovem desconforto no meio do povo de Deus. São aqueles que levantam questões que não traz edificação e tenta contaminar o povo de Deus. Olha o que eles põem na cabeça do povo de Deus: ai, que saudade da comida do Egito. Então, quer dizer, eles que sentem vontade, mente de escravo. Veja bem que eles tinham saído do Egito, mas a mente deles continuava presa no costume da escravidão. Isso é característica de quem é vulgo. Vulgo caminha com o povo de Deus,
está no meio do povo de Deus, gosta dos hinos dos cristãos, gosta de receber oração quando está passando por dificuldade. Ui, sente até arrepio quando ouve uma ministração. Só que quem são eles? São aqueles que qualquer coisinha sente saudade do Egito, que qualquer coisinha volta ao Egito, sente saudade do cardápio. A gente, com todo respeito, eu como, claro que eu como cebola, eu como pepino, eu como, mas olha o cardápio que eles estão sentindo falta aqui, gente. Olha, isso aqui era cardápio da escravidão. Deus estava dizendo que tinha uma terra que manava leite e mel aguardando eles, e eles estão preocupados com a comida da escravidão. E quem que promove essa dissensão toda e tenta fazer o povo de Deus sair debaixo da nuvem? O populacho, o vulgo. Então nós temos que tomar cuidado com as pessoas que caminham conosco. Nós temos que tomar cuidado quem está no nosso meio. Nós temos que tomar cuidado quem se introduz no nosso meio, porque nem todo mundo que caminha conosco é temente aos princípios da palavra de Deus. E eles podem nos induzir a sair da direção de Deus. Então olha aqui, ó, eles sentem falta do Egito. Em outras palavras, eles trazem à tona a vontade de morar no Egito de novo. Só que os hebreus estavam debaixo de uma palavra de direcionamento. Eles tinham que seguir para Canaã. Então o perigo de caminhar com essas pessoas... Pastor, como eu sei quem é vulgo, quem não é? Jesus ensina. Jesus ensinou sobre isso e ensina na palavra. Jesus disse assim, pelo fruto conhecereis a árvore. É Jesus que ensina. Ou seja, pelo resultado que a pessoa vai apresentando dia a dia, nós vamos ver se é cristão ou se é vulgo. Se é alguém que vai me apoiar a estar debaixo da nuvem, ou é alguém que está tentando me induzir a sair fora da nuvem. Um filho de Deus temente a Deus, jamais vai nos induzir a fazer coisa fora da direção de Deus. Se alguém tenta nos induzir a fazer coisa fora da direção de Deus, é populacho, é vulgo. E é um perigo isso daí. É com muito temor e tremor que eu estou gravando esse vídeo falando sobre isso, não é? Então a gente precisa tomar cuidado com esses perigos da caminhada. O terceiro perigo que pode nos tirar debaixo da nuvem está em número 13, o verso 33, que diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes do gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, nessa feita, Moisés manda, o Senhor mandou Moisés enviar 12 espias a Canaã. E é interessante que era tudo cabeça de tribo, ou seja, era tudo líderes, um líder de cada tribo, 12, para ir espiar o lugar aonde eles iriam habitar. E eles deveriam trazer um relatório para Moisés, e eles ficaram lá por um espaço de tempo. E Moisés falou para ele, vocês olham como é que são as habitações lá, as casas, o que a terra produz, se é terra fértil ou não. Só de Deus ter falado que era uma terra que manava leite e mel, já dava para crer que era uma terra fértil, Mas Moisés manda eles lá, e eles voltam. A Bíblia diz que eles chegaram lá na primícia das uvas, e dentre os frutos da terra que eles trouxeram um cacho de uva. O cacho era pequenininho, gente, só precisava de 2 homens para carregar, um na frente, outro atrás, uma vara que pegava no ombro daquele que estava na frente, no ombro do que estava atrás, e o cacho de uva pendurado, só para ver, só para a gente ter ideia como é que era a terra, se os frutos de lá eram bons ou não. Mas dentre os relatórios, eles não trouxeram só os frutos, eles trouxeram também alguns relatórios de desânimo.
E eles chegaram e disseram que a terra era boa, verdadeiramente era boa, como que era a habitação, se você ler o texto, como que eles moravam, alguns moravam na montanha. Se você ler o texto, você vai ver todos esses detalhes. E o que me chamou a atenção foi isso aqui, eles vão dizer assim, dos 12 espias, 10 veio desanimado. 10 veio desanimado. E o capítulo 14 de novo vai nos ensinar que esses 10 inflamou toda a congregação. E eles vão dizer assim, nós vimos lá também gigantes, os filhos de Anak. E eles eram tão grandes que nós, se comparando com eles, nós éramos um gafanhoto. Olha o sentimento de inferioridade. Quer dizer, nós somos pequenos e o gigante, e o problema é grande. Aí eles vão dizer ainda a segunda parte, nós éramos aos olhos dele como um gafanhoto, ou seja, eles eram gigantão e nós era pequenininho. Assim também éramos aos seus olhos. Então eles estão fazendo o que aqui? Falando do tamanho do gigante, sentimento de inferioridade. Olha, eles eram grandes e nós era pequenininho. E eles eram muitos. Outra coisa que pode me tirar fora da direção de Deus, ou me tirar debaixo da nuvem, são os gigantes da caminhada. Os gigantes que aparecem, Deus disse que a terra era boa, manava leite e mel, tinha dado para eles, só que conquistar a promessa era com eles. Então, permita eu lhe dizer algo, nessa caminhada, Deus nos prometeu muita coisa, e ele não é homem para que minta, segundo Números 23:19, e nem filho do homem que se arrependa. Porventura ele nos prometeria e não cumpriria? Ele falaria e não realizaria? Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se ele diz que tem uma promessa para nós, é porque tem uma promessa para nós. Só que conquistar a promessa é conosco. E muitos gigantes vão aparecer na caminhada. Quem sabe você está diante de um gigante que está fazendo você se sentir pequeno. Quem sabe diante desse gigante você acha que a tua fé é minúscula, que a tua capacidade é pequena. Então eu quero detectar esse perigo. Cuidado com os gigantes da caminhada, porque os gigantes da caminhada podem te tirar da direção de Deus. O que pode ser um gigante hoje, numa aplicação pessoal para nós, pastor? O desânimo pode ser um gigante. Cuidado com o desânimo, o gigante da dúvida, melhor dizendo. Cuidado com o gigante da dúvida, que promove desânimo, que promove abatimento de fé, esgotamento emocional. Cuidado com o gigante. Então, quando eles viram o gigante, se não é Josué e Caleb ali bater o pé, fala, não, se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos colocar na terra prometida, e nós vamos devorar eles como se devora um pão. Se Josué e Caleb não batem o pé aqui, não é? Para animar o povo, e é muito bom saber isso. Uma coisa que de 12, 10 estava desanimado. Por quê? Porque a maioria tem a tendência a desanimar, mas sempre haverá Josué e Caleb para nos animar na caminhada, para a gente não desistir. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que depois Deus vai advogar a causa de Moisés, porque eles queriam levantar um capitão, no capítulo 14, queria levantar um capitão desanimado, voltar para o Egito e matar apedrejado Moisés. Deus se manifesta e vai advogar a causa de Moisés, não é? E também defende a atitude de Josué e Caleb, prometendo que só os dois daquela geração colocavam o pé na terra prometida, como a gente sabe, que dessa geração de Moisés, só Josué e Caleb entrou na terra prometida. O demais do povo foi uma geração que nasceu do deserto, de 20 anos para cima, não é verdade? O resto que saiu do Egito morreu tudo. Então o perigo do gigante, melhor dizendo, cuidado, porque o gigante da caminhada, ele quer te tirar da direção de Deus. O gigante do medo. O medo é um gigante. Quem sabe você está diante de uma situação, de uma circunstância
que está promovendo o medo a você. O medo neutraliza a nossa fé. Vocês lembram que o gigante Golias afrontava Israel, está lá no primeiro livro de Samuel 17, afrontava Israel na gestão de Saul, o monarca que estava liderando o povo era Saul. Então o Golias, o gigante Golias, apresentava todo dia, de manhã e de tarde, durante 40 dias, o texto diz. E ele batia no peito: eu desafio hoje as fileiras de Israel, me dá um homem para lutar comigo. O que Golias estava dizendo, em outras palavras? Não tem homem nesse exército para lutar comigo. E a Bíblia diz que o exército de Israel fugia. Fazia 40 dias que fugia. O gigante do medo. O medo faz a gente se acuar. O medo faz a gente parar na caminhada. O medo neutraliza a nossa caminhada. Quando Davi se apresentou e disse: eu vou lutar com ele. Lembra quando Golias viu ele com pedra e pau, falou: eu sou algum cão para você vir lutar comigo com pau e pedra? Eu vou dar a sua carne hoje para as aves do céu. O que Davi disse? Você vem a mim com espada, com lança e escudo, eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Olha Davi enfrentando o gigante, que estava colocando medo na nação, em nome do Senhor. Quero te dar um conselho: enfrenta o medo, enfrenta o desafio em nome do Senhor, e não sai da direção de Deus. E você conhece o texto. Davi vence Golias. E como Davi não era guerreiro, com uma funda e uma pedra, era 5 pedras, ele só utilizou uma, ele derruba Golias, e com a própria espada de Golias ele decepa a cabeça de Golias. Outro texto que fala do medo, Mateus 14, aquele texto que Jesus manda os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado, e no meio do mar levantou uma grande tempestade. Jesus vem andando sobre as águas, eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Pedro olha e fala assim, Jesus diz: sou eu, não tem mais. Pedro disse: se é tu, me faça ir até ti, deixa eu ir até o Senhor. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas ele sentindo o vento contrário. Quando ele sentiu o vento contrário, ele ficou com medo, ele tirou os olhos de Jesus. Eu imagino que ele começou a olhar para baixo. Aí a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ele teve medo, está lá em Mateus 14, 28, 29, 30, está lá esse texto. E quando ele começou a afundar, ele gritou: Jesus, socorre-me, Senhor, socorre. Jesus estendeu a mão e levantou ele. O medo faz a gente se afundar. O medo leva a gente para baixo. Então cuidado com os gigantes. Pode ser vários. O gigante do desânimo, que é através da dúvida, não é? O gigante do medo, o gigante da preocupação, o gigante da ansiedade, o gigante da depressão. Tudo isso estava sendo usado para tirar Israel, que estava indo rumo à promessa, debaixo da nuvem. Então eu quero te dar um conselho: não saia debaixo da nuvem, porque Deus vai cumprir o que te prometeu. Cuidado com a murmuração, cuidado com o vulgo popular, o povo estranho que caminha do teu lado. Cuidado com os gigantes, permanece firme, porque fiel é aquele que prometeu. Se Deus diz que vai colocar você dentro da promessa, Ele vai colocar você dentro da promessa. Se Deus disse que vai cumprir a promessa na minha vida, eu vou crer, porque fiel é o que prometeu. Então acredita que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu para você e o que prometeu para mim. Mas cuidado para você não sair debaixo da nuvem. Fique na direção de Deus, permaneça na direção de Deus, porque quando eu estou na direção de Deus, Deus se responsabiliza por mim. Quando eu saio fora da direção de Deus, é por minha conta e risco. As consequências virão e é por minha conta e risco. Eu termino essa reflexão
te pedido encarecidamente em nome de Jesus. Não dê um passo sem a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Busque a direção de Deus em tudo que você vai fazer. E você vai ver que os seus caminhos serão bem sucedidos. Você vai ver que você prosperará em tudo. Porque quando Deus nos dá direção, Ele se responsabiliza de tomar conta de cada um de nós. Amém? Que Cristo Jesus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe suas emoções, seus sentimentos, e que você permaneça firme debaixo da nuvem, porque um dia tudo isso vai passar, um dia a última trombeta vai soar, e nós tomaremos posse da maior de todas as promessas, que é o arrebatamento da igreja. E nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, e estaremos com Ele para sempre. Permaneça debaixo da nuvem, em nome de Jesus. Amém.